Senhores, tem um fator de muito sofrimento, é um sofrimento assim que cala fundo dentro dos pacientes. É algo que ocorreu na infância, mas que isso entra na vida adulta e o adulto fica arrastando isso a vida toda, que é essa questão: por que que eu não fui visto? Por que que eu não fui olhado pelos meus pais? O meu pai não me viu, a minha mãe não me viu, mas o meu irmão foi visto, a minha irmã foi vista. Então isso é algo que cala fundo, é algo que dói e é algo que produz efeitos e consequências danosas na vida adulta. Como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode processar isso? Que tipo de trabalho, principalmente de trabalho interno, pode ser feito dentro de nós para que a gente possa lidar com essa questão? Então eu vou contar um pouco aqui como eu trabalho isso no consultório, para que você também possa trabalhar isso dentro de você. A gente chama isso de resolver os pais internos. Então essa luta, ela vai ser lutada não com o pai lá fora, não com a mãe lá fora, mas ela vai ser lutada principalmente dentro de você, resolvendo esses pais internos. Você precisa resolver essa questão. Por que que você precisa resolver essa questão? Porque senão você vai ter lá 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos e você vai estar lá: olha o que o meu pai me fez, olha o que minha mãe me fez. Não, né? Nós temos que resolver esse pai interno, nós temos que resolver essa mãe interna, só que isso dá trabalho para nós, isso exige de nós, e é esse trabalho que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, primeiro passo importantíssimo, fundamental: você pode aceitar que existiu uma preferência pelo seu irmão, pela sua irmã. Você pode aceitar isso. Você pode reconhecer e aceitar isso. Existiu um favorecimento, existiu uma preferência que você percebe que existe até hoje. Tá lá a reunião de Natal, tá lá o Ano Novo, tá lá a Páscoa, a família tá toda reunida, você percebe o olhar do pai brilhando mais na direção do seu irmão, brilhando mais na direção da sua irmã, preferências, favores na direção deles e não na sua direção. Então, o primeiro passo é você aceitar isso. Aceite que isso existiu. Pare de se revoltar contra isso e aceite este fato. Isso existiu na sua vida. Isso aconteceu na sua história e continua acontecendo. Mas percebendo que não é porque o seu pai não viu, não é porque a sua mãe não viu, que significa que você não tenha valores dentro de você. Que isso não diminui o ser que você é, isso não diminui a sua essência e principalmente que você perceba o homem que você se tornou e a mulher que você se tornou. Então, quem tem que fazer agora, hoje, presentemente, esse reconhecimento de você é você mesmo. O seu pai não viu, a sua mãe não viu, mas você precisa ver e precisa reconhecer. Isso é fundamental. E desistir, outra coisa muito importante, desistir da busca, da aprovação. Porque como existiu essa carência, você ficou com essa carência, você tem uma tendência a buscar então a aprovação dessa mãe, a buscar a aprovação desse pai. O seu pai e a sua mãe, eles não fizeram isso, eles não fazem isso, eles não irão fazer. Então, desistir dessa aprovação. Você não vai desistir do seu pai, você não vai desistir da sua mãe, não é isso. Vai ter a reunião de Natal, você vai lá, você vai participar. Mas você vai desistir do quê? Você vai desistir dessa busca de aprovação. Eu preciso que o meu pai me veja. Eu preciso que minha mãe me olhe. Eu preciso que o meu pai veja o que eu estou fazendo. Eu preciso que a minha mãe reconheça os meus valores, tudo que eu faço. Não, você não precisa disso. Quem tem que ver e olhar isso e reconhecer isso é você mesmo. É você que tem que hoje fazer esse trabalho com você. Então, desistir dessa busca de aprovação e perceber que esse reconhecimento tem que ser dado por você. É você que tem que perceber que hoje você se tornou um homem, hoje você se tornou uma mulher
E hoje você tem ferramentas, você tem instrumentos dentro de si, você não é mais aquele garotinho do passado, aquela criancinha do passado. Hoje você é um homem, você é uma mulher, e hoje você tem dentro de você instrumentos, principalmente instrumentos internos, para lidar melhor com essa situação. Então resolva o seu pai interior, o seu pai interno, resolva a sua mãe interna, perceba, você não vai brigar essa briga lá fora. Eu vou sair no tapa com meu pai, eu vou sair numa discussão com a minha mãe. Essa luta, ela não é externa, ela não é lá fora. Essa luta, ela é principalmente dentro de você. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma coisa muito interessante. Quando o filho desiste disso, quando ele desiste disso, que ele está mais seguro dele mesmo, que ele está mais confiante dele mesmo, que ele começa a ficar mais espontâneo, mais natural, então a família começa a perceber esse valor, a família mesmo vai mudando, começa a haver algumas mudanças, mas é uma mudança que vai ocorrendo muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Mas essa mudança, ela vem do quê? Ela vem da confiança e da segurança que você passou a se tomar na relação com você mesmo. Então isso começa a irradiar, isso começa a contaminar um pouco o ambiente e a trazer efeitos para você. Só que essa mudança, ela é sempre de dentro para fora. É você primeiro que vai ter que fazer esse trabalho interno e isso então vai irradiar para fora efeitos e consequências benéficas para você. Porque quando isso ocorre, esse tipo de preferência pelos irmãos e não por você, então isso acaba gerando em você um tipo de posicionamento. Então, por exemplo, você pode se posicionar na vida revoltado, você pode se posicionar na vida como aquele que fica quietinho, que fica apagado. Então eu sou esse que não vou falar nas reuniões, eu sou esse que não vou participar. Então você pode ficar com uma existência mais apagada, ou você pode ficar então com essa existência mais revoltada. Eu sou esse revoltado, que não fui amado, que fui preterido ali pelos meus pais. Então você fazendo esse reconhecimento de você, você vai começar também a perceber que você vai se publicar melhor, que você vai se ventilar melhor. Quando você for sair para se relacionar com os outros, você vai perceber que você vai ter um posicionamento mais adequado para fazer isso, e isso vai te trazer consequências e resultados bons. Tem uma frase dos antigos que eles dizem que na vida existem duas guerras. A pequena guerra, uma guerra que é pequena, que é a guerra com os outros, que é a guerra com a sociedade, que é a guerra na luta pela vida. Só que os antigos diziam, essa guerra é a pequena guerra. A maior guerra que você tem que lutar é a guerra interna, é a guerra dentro de você. Então, de você perceber que essa batalha, essa guerra que você tem que lutar, no fundo, ela é primeiro interna. Você resolvendo esse pai interno, essa mãe interna, você vai perceber que isso vai trazer consequências imensas para a sua vida e para essa guerra lá fora. Essa guerra lá fora você vai perceber que ela é pequenininha e que ela é muito mais fácil quando você tem esse mundo interno mais resolvido. Era isso, senhores. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.